Olá a todos, agora que a gente já viu como calcular a integral dupla em regiões retangulares, vamos generalizar para outras regiões. Só para recordar, a gente definiu a integral dupla de uma função f numa região D curva do plano da seguinte maneira: a gente pegou um retângulo no plano que contém a região D, definiu uma outra função f que dentro daquela regiãozinha D coincide com a função original f, e fora da região, ou seja, dentro do retângulo, mas fora da região D, a função f vale zero. Ok? Então o gráfico de f aqui dentro coincidiria com o gráfico da f, isso aqui seria um pedaço do gráfico da f, e fora dessa região seria tudo na altura zero, então seria um plano aqui na altura zero. Ok? E a gente definiu a integral de f na região D como sendo a integral de f na região retangular R. Essa aqui, como é uma região retangular, a gente já sabe como calcular. Ok? E vai dar a mesma coisa, por quê? Porque justamente fora da região D, a função f é zero. Então a integral não vai dar nada. Então vai sobrar só a integral aqui dentro, e aqui dentro as duas funções coincidem. Então realmente faz sentido que isso aqui seja igual àquilo. Ok? Então essa é a definição da integral de f numa região curva. A gente acaba transformando uma integral numa região retangular de uma outra função que é praticamente a mesma coisa, só que se anula ali fora. Bom, essa é a definição, mas como que a gente usa ela para realmente calcular a integral na prática? Vai depender da cara da região D. Vamos começar com uma região D, que é o que a gente chama de uma região do tipo 1, que possa ser descrita dessa maneira aqui. É uma região em que o x está delimitado entre dois valores fixos a e b. Então aqui, essa região D aqui está delimitada entre essa reta aqui vertical x igual a e essa aqui x igual a b. Ela está toda contida ali entre essas duas retas verticais. E além disso, para cada x nesse intervalo aqui entre a e b, se eu olhar em cima desse x, minha região, ao invés de ir de C até D, que aí daria um retângulo, ela vai só entre essa curva aqui e aquela curva ali. E aí, digamos que essa curva de baixo possa ser descrita como gráfico de uma função g1 de x, então y igual a g1 de x, e essa de cima aqui como y igual a g2 de x. Então, para a minha região em cima daquele x, meu y começa em g1 e termina em g2. Então, o y vai estar variando entre g1 de x e g2 de x. Ok? Então, essas inequações aqui descrevem justamente esse pedaço da minha região D ali. Bom, e como que a gente vai usar isso aí então para calcular a integral? A ideia é a seguinte: por definição, a integral de f na região D vai ser a integral do f, que aí seria uma função igual aqui, zero ali fora, no retângulo todo, ok? E a integral em retângulo vira uma integral desse intervalo até aquele, de A até B, dx, tá? Aqui são os limites de x, bota x ali fora. Aqui na integral de dentro, que é y, bota os limites de y, que no retângulo seriam de C até D, né? O y no retângulo todo iria de C até D. Então, a integral retangular tem esses limites aqui para essas variáveis. Bom, aí, montada essa integral retangular, a gente faz primeiro a de dentro. Então, a integral de dy de C até D. Então, vamos olhar só para ela. Bom, só que quando eu integrar a função f de C até D, então, ao longo desse intervalo aqui, num x fixo, então imagine que esse x aqui ficou fixo, eu estou variando só o y de C até D. Mas a minha função f, aqui nessa parte azul, ela é zero. Então, aqui por definição, ela foi definida como sendo zero fora da região D. Então, a integral aqui vai ser a integral de zero, que dá zero. Então, não interessa para nada. A única parte que realmente vai dar algum valor da integral vai ser esse trecho aqui, ok? Que vai ser justamente quando y vai de g1 até g2. Então, essa integral de f de C até D só vai interessar mesmo o pedaço de g1 até g2, porque o resto vai dar zero. Bom, mas nesse pedaço aqui eu vou estar justamente dentro da minha região D. Dentro da minha região D, o f coincidia com f'. Então, essa integral de f de C a D acaba virando a integral de f de g1 até g2. Ok? Aí pega isso aqui, substitui ali. Então, você obtém que a integral de f na região D vira a integral de a até b da integral de g1 até g2 da função f dy dx. Okay? Então, os limites de x
ficam aqui fora, vai de A até B. E os limites de y ficam aqui dentro. Agora, em vez de ser valores constantes, vão ser justamente aquelas duas funções ali. Okay? Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular a integral dupla numa região curva desse tipo 1 aí. Okay? Tomem cuidado que na integral retangular, tanto fazia você escolher dx dy ou dy dx. Desde que, se você trocasse aqui, você trocasse os limites ali também. Agora a gente não pode fazer isso. Agora, numa integral desse tipo 1 aqui, obrigatoriamente o x, que tem as variáveis, os limites constantes, vai ter que ficar fora. O y, que tem limites variáveis, vai ter que ficar dentro. Tá, ok? Por quê? Porque a ideia é que, para fazer essa integral de dentro, você vai tratar o x como uma constante, vai integrar só em relação a y, e aí no final vai trocar o y por esses dois valores aqui, que na verdade dependem de x, então você vai obter uma nova função de x. Essa nova função de x que você obtém da integral de dentro, você vai integrar em relação a x, e aí no final substitui o x por a e b. Quando você substitui o x por a e b, vai dar agora um número. Então a integral realmente vai dar um número, que é o que você espera dela, que seria o volume líquido entre o gráfico e a região. O que aconteceria se eu botasse os g's para fora? Aí eu integraria primeiro em relação a x, jogaria os valores, o x desapareceria, sobraria só o y, integraria em relação a y, substituiria os valores. Quando eu substituísse os valores, o x que tinha desaparecido ia voltar, porque ele aparece aqui nos limites do y. Então, o resultado final da integral, que devia ser um número, ia aparecer x, seria uma função. Então, não faria sentido. Okay? Então, para regiões desse tipo aqui, em que o x tem limites constantes, obrigatoriamente o x vai ter que ficar para fora e o y com os limites variáveis vai ter que ficar para dentro. Ok? Bom, mas isso é a região do tipo 1. Vamos agora para a região do tipo 2. Região do tipo 2 é parecido, só que agora o y é que está delimitado por duas retas aqui na altura C e D. Então minha região está delimitada aqui sempre entre y igual a C e y igual a D. E agora para cada y, o x varia de uma certa curva até outra curva. E digamos que essa curva aqui possa ser descrita como x igual a uma função h1 de y, e essa outra curva aqui como uma x igual a uma função h2 de y. Então, nesse caso, o y tem limites fixos entre c e d, e o x tem limites variáveis de h1 até h2. Okay? E aí, fazendo um raciocínio parecido com o que a gente fez ali, a gente chega numa fórmula parecida em que a integral dupla agora vai ser integral dx dy. Os limites do y são constantes, ficam para fora, os limites do x, que agora são variáveis, ficam para dentro. Ok? Então, dependendo do tipo da região, você vai ou fazer assim ou fazer daquele jeito. A ideia básica é lembrar, sempre a variável que tiver limites constantes fica para fora, a variável com limites variáveis fica para dentro. Ok? Bom, tem regiões que não são nem tipo 1 nem tipo 2? Tem. Regiões que sejam mais complicadas, que não dê para descrever nem dessa maneira aqui, nem daquela, a ideia é que você quebre ela em regiões menores, que sejam cada uma ou desse tipo ou daquele, calcula a integral em cada regiãozinha e depois soma tudo. Bom, vamos ver um exemplo. Eu quero integrar essa função aqui numa região D delimitada por essas quatro retas aqui. Okay? Bom, o primeiro passo nesses tipos de problemas, sempre peguem, olhem as curvas ou retas que delimitam a região e façam um esboço dela. Okay? No caso, está aqui meu esboço. A região é delimitada primeiro por x igual a 1, x igual a 2, são essas retas verticais aqui na altura, no x igual a 1 em cima do x igual a 2, e também por essas duas retas aqui, y igual a x seria essa diagonal aqui, y igual a 2x seria uma outra reta mais inclinada. Okay? Então a região delimitada por essas quatro retas vai ser essa regiãozinha aqui. Ok? Bom, que tipo de região é essa? Bom, dá para ver claramente que ela pode ser descrita dessa forma. Todos os pontos dela, o x está entre 1 e 2, 1 e 2. E para cada x que eu pegar ali, se eu for subindo a partir dele, minha região começa nessa reta aqui, na qual o y é igual a x, e minha região vai continuando e termina ali naquela outra reta onde o y é igual a 2x. Então o y vai estar variando sempre entre x aqui e 2x ali em cima. Ok?
Então, uma região tipo 1, x tem limites fixos, o y tem limites variáveis. Bom, então, como que vai ser a integral? Basicamente, bota lá, como o x é que tem limites fixos, bota ele para fora, o y para dentro. Aqui bota os limites do x, 1 e 2. Aqui os limites do y, x e 2x. E aí faz como a gente fazia antes. Começa pela integral de dentro. Okay? Então vou estar integrando em relação a y, trata o x como constante, integra só o y. A integral do y vai dar y² sobre 2, cancela com aquele 2. Então sobra xy². Vou trocar o y por x e 2x. Eu recomendo fortemente que escrevam claramente que x e 2x são os valores de y, para você lembrar que é para pegar essas expressões e substituir ali naquele y. Pegando 2x, jogando ali naquele y, como está ao quadrado, vai dar 4x², com esse outro x, 4x². Jogando x aqui, vai ficar x², com aquele outro x, x². 4x² menos x² vai dar 3x², integra agora em relação a x, vai dar 3x² sobre 4, substitui os valores de x, 1 e 2, joga ali, para x igual a 2, isso aqui vai dar 12, para x igual a 1, isso aqui vai dar 3/4, calcula aquela subtração, você chega na resposta. Tá ok? Então, essa é a ideia, tá? Não é nada tão complicado. Outro exemplo, quero integrar essa função aqui na região delimitada por essas retas ali. De novo, pega e esboça a região. Botei isso aqui. Eu tenho y igual a x sobre 2, é uma reta subindo aqui com uma inclinação 1/2. Então, cada vez que eu vier 2 para cá, a reta sobe 1. Y igual a menos x seria uma outra diagonal aqui descendo. Y igual a 1 seria a reta horizontal na altura 1. Então, a região delimitada por essas três retas vai ser esse triângulozinho aqui. Ok? Bom, como que eu posso descrever essa região? Eu posso pensar, por exemplo, que o x está indo de menos 1 até 2. Certo? Minha região está toda delimitada aqui entre x igual a menos 1 e x igual a 2. E aí, pegando um x aqui, minha região subindo começa nessa reta aqui, onde o y é menos x, e termina naquela reta lá, onde o y é igual a 1. Ok? Então, poderia pensar assim. O problema é que se eu pegar esse outro x aqui, minha região em cima dele, na verdade, começa nessa outra reta, onde o y é x sobre 2, e termina no y igual a 1. Okay? Então, na verdade, os limites do y dependeriam de onde eu pegasse o x. Então, nesse caso, eu teria que, na verdade, quebrar essa região em duas regiões do tipo 1. Essa primeira região aqui, seria esse triângulozinho de cá. O x vai só de menos 1 até 0. Okay? E aí, para cada x, o y vai de menos x até 1. Então, teria esses limites aqui. E teria uma outra regiãozinha aqui de tipo 1, que seria esse outro triângulo, em que o x agora vai de 0 até 2. E para cada x desse intervalo aqui, minha região agora vai de y igual a x sobre 2 até y igual a 1. Ok? Então, isso aqui seria uma região do tipo 1, x entre valores fixos e y entre valores variáveis. No caso, aqui, esse aqui é até constante, mas aquele lá é variável. E uma outra região aqui, onde x de novo tem limites constantes, y limites variáveis. E aí, então, a integral da função f naquela região D inteira, naquele triângulo maior, vai ser a integral nessa primeira região, nesse primeiro triângulo, mais no segundo triângulo. Nesse primeiro triângulo, eu teria que botar a integral da função, que é y, dy dx, limites de x que são fixos vão aqui fora, os limites do y que são variáveis, menos x e 1 vão ali dentro. Então, eu teria que fazer essa integral, obteria só naquele pedaço. E aí, depois teria que fazer no lado direito, que agora o x vai de 0 a 2, o y vai de x sobre 2 até 1, então teria que fazer essa outra integral aqui. Então seriam dois trabalhos, né? Teria que fazer duas integrais duplas e depois somar o resultado. Deixar isso aí para vocês fazerem, tá? Então calculem isso aqui, calculem aquilo ali do jeito que a gente viu no exemplo anterior e achem a resposta. Para não ter dois trabalhos, eu vou repensar essa região como uma única região agora de tipo 2. Por que dá para fazer isso? Porque, como vocês podem perceber, minha região toda está entre a altura y igual a 0 e y igual a 1. Okay? Então, eu posso pensar no y como tendo limites constantes. E agora, para cada y
naquele intervalo entre 0 e 1, fixa um y ali e vê onde meu x começa e onde ele termina. Ao longo dessa altura y, minha região começa nesse ponto aqui. Nesse ponto, que está nessa reta, o y é igual a menos x, quer dizer que o x vai ser menos y. E minha região vai continuando até bater naquele outro ponto, que é da reta y igual a x sobre 2. Se y é x sobre 2, o x vai ser 2y. Okay? Então, meu y vai estar entre esses dois limites aqui, meu x vai estar entre menos y e 2y. E agora, então, dá para montar uma única integral. Eu vou ter, então, minha integral de f na região D, vai virar uma integral agora dx dy, o y para fora, já que ele está com limites fixos, 0 e 1. O x que está com limites variáveis vai ficar aqui dentro, com menos y a 2y. Faz de novo, primeiro a integral de dentro, então integre isso aqui em relação a x. Se eu estou integrando em relação a x, trato o y como uma constante, integral da constante vai dar ela vezes x. Troca o x por menos y e 2y, jogando 2y aqui com aquele outro y vai ficar 2y², menos y vezes y vai dar menos y². Lembra desse outro menos aqui, porque é o de cima menos o de baixo. Bom, aí isso aqui então vai dar 3y², quando eu integrar em relação a y vai dar y³, substitui os valores de y, mas as contas vai dar 1. Ok? Se vocês fizerem aquelas duas integrais e somarem, eu recomendo que façam para praticar, no final vocês devem chegar exatamente na mesma resposta. Ok? Então, esse tipo de problema às vezes tem isso. Dependendo de como você olha a região, do tipo 1 ou do tipo 2, pode ser que dê mais trabalho ou menos trabalho. Último exemplo. Quero calcular o volume da região sob o plano dado por essa equação e sobre uma região do plano XY delimitado por essas curvas aqui. Bom, antes de mais nada, por que isso aí é um problema de integral dupla? Aqui não está pedindo para calcular a integral, mas está pedindo para calcular o volume. E a gente já viu que integrais duplas servem para calcular volumes entre regiões do plano, então aqui já tem uma região do plano, e gráficos de funções. Ok? Aqui eu não tenho função, mas tenho uma equação aqui que é z igual a alguma coisa. Z igual a alguma coisa pode ser pensado justamente como gráfico de uma função, que no caso aí seria a função f de xy igual a x. Okay? Porque gráfico é justamente pegar z igual a função, então se z é igual a x, a função vai ser o próprio x. Okay? Então agora virou um problema de integral dupla. Integral entre o gráfico dessa função e a região do plano. Bom, como que vai ser a região do plano? Olhem para as curvas e façam um esboço. Está aqui meu desenho. No caso aqui, y igual a raiz de x é o gráfico da função raiz quadrada, que é uma curvinha mais ou menos assim. Okay. Y igual a x sobre 2 vai ser uma reta aqui passando pela origem. Então, minha região vai ser essa regiãozinha aqui entre as duas curvas. Bom, eu vou precisar, em geral, achar o ponto de interseção entre elas, porque em geral é onde acaba a minha região. No caso aqui eu até já botei que ele vai ter coordenadas 4 e 2. Mas como que eu chego nessas coordenadas? Bom, a interseção de duas curvas é basicamente você igualar elas, né? Porque nessa curva aqui o y é raiz de x, nessa aqui o y é x sobre 2, nesse ponto aqui os dois y são iguais, então basta você pegar o x sobre 2 e a raiz e igualar. Aí você chega numa equaçãozinha e vai simplificando até conseguir resolver. No caso aqui, para me livrar da raiz, eu elevei tudo ao quadrado, então aqui vai virar x ao quadrado sobre 4, aqui vai virar x. Resolve isso aqui, uma equaçãozinha do segundo grau, você vai obter duas soluções, x igual a 0 e y igual a 0, que seria aquele ponto de interseção ali que é óbvio que é a origem, e x igual a 4 e y igual a 2, que vai ser aquele outro ali. Então sempre que você precisar achar interseção de duas curvas, é só fazer isso aí. Bom, como que eu vou agora calcular a integral? Aliás, antes de mais nada, tem que ver se a integral dessa função aqui realmente vai dar volume e não volume líquido. Porque aqui está pedindo volume. Para ter certeza que a integral dupla dá volume líquido, ou seja, volume acima do plano e menos volume abaixo. Então, para ver se a integral dela realmente vai dar volume, eu tenho que me certificar de que ela vai estar realmente toda acima do plano. Bom, só que minha função é simplesmente x e naquela região toda o x está sempre positivo, né?
Okay? Então a função vai ser sempre positiva, vai estar sempre acima do plano XY, então o volume líquido vai ser realmente o próprio volume. Okay? É sempre bom dar uma checada nisso aí. Bom, vamos lá fazer a integral dupla então. Fazer de duas maneiras. Primeira maneira, eu vou pensar na minha região como uma região do tipo 1, com x limitado por valores fixos. Então, minha região toda está entre essa reta aqui, onde o x é 0, e aquela ali, onde o x é 4. Ok? E aí, se o x vai de 0 a 4, eu tenho que pensar agora, para cada x nesse intervalo, em cima dele, onde começa e onde termina a minha região. Minha região começa nessa reta e termina naquela curva ali. Nessa reta, o y vale x sobre 2, naquela curva o y vale raiz de x. Então, estariam aqui os limites do y. Aí monta, então, o volume vai ser integral dupla. Integral dupla, pensando na região dessa forma, o x é que tem limites fixos, ele fica para fora, o y para dentro. Bota aqui o 0 e 4, aqui os limites do y. E agora eu vou deixar para vocês terminarem, okay? Porque isso aqui vai dar um pouco de trabalho, mas tentem fazer. Façam primeiro essa integral aqui, isso aqui vai ser fácil, né? Quando eu estou integrando em relação a y, trato o x como constante, então a integral vai dar x vezes y, só que aí eu vou trocar o y por raiz de x, e aquilo ali, quando trocar por raiz de x, vai dar x vezes raiz de x, que eu vou acabar tendo que integrar de novo em relação a x, e integrar isso com raiz dá um pouquinho de trabalho. Okay? Nada muito terrível, mas deixar para vocês fazerem desse modo. Okay? Eu vou fazer de outro modo, só para mostrar que tem um caminho mais fácil. No caso aí, eu vou repensar essa função agora como uma região do tipo 2. Okay? Então, eu vou pensar como y tendo limites fixos, a região toda está entre a altura do y igual a 0 e a altura do y igual a 2. Então, y vai de 0 a 2. E agora, para cada ponto naquele intervalo de 0 até 2, pega um y qualquer aqui e vai olhando na horizontal agora, onde o x começa e onde ele termina. O x começa nessa curva aqui e termina naquela. Nessa curva aqui, o y é raiz de x, isolando o x vai ser y quadrado. E nessa reta aqui, o y é x sobre 2, isolando o x, passo 2 para lá, o x vai ser 2y. Então agora eu tenho limites variáveis para x em termos de y e do y fixo. Então agora virou uma região do tipo 2. O y que está com limites constantes, bota aqui fora, bota aqui o 0,2, o x dentro, aqui os limites do x. E aí vai fazendo normalmente. Integra primeiro a de dentro em relação a x, vai dar x quadrado sobre 2, substitui aqueles valores lá de x em termos de y. Vai fazendo as contas, depois integra em relação a y, substitui y igual a 0,2. Confiram as contas, vocês vão ver que vai dar 32 sobre 15. Terminem de fazer daquela outra maneira, vocês devem obter exatamente a mesma resposta. Ok? Então, novamente, se você está tentando montar integral e fazer as contas pensando como tipo 1, está dando muito trabalho, tenta tipo 2. E vice-versa. Se tentou de tipo 2, está dando muito trabalho, tenta tipo 1. Às vezes, pode ser que dê menos trabalho. Nem sempre, às vezes, os dois métodos são difíceis. Okay? Mas são coisas a se tentar. Então é isso. Parar por aqui agora.